Nos momentos de crise que eu e você vivemos, e nós não podemos duvidar disso. Sabe qual é o problema também? Nós pegamos às vezes o conceito da presença de Deus, da glória de Deus, e nós atrelamos isso a um contexto de manifestação de sinais e milagres. E eu sei que Deus opera sinais, e eu sei que Deus opera milagres, mas nós atrelamos o contexto de glória a essas realidades de sinais e milagres, sinais e milagres, sinais e milagres. Deixa eu dizer uma coisa, amados. A maior experiência de uma pessoa que se diz cristã é quando ela consegue enxergar a glória de Deus, a presença de Deus, quando o milagre não acontece. Quando não há milagres, mas ele consegue ver a presença de Deus, quando ele não precisa das motivações dos sinais, dos milagres, quando ele não precisa das motivações dos cultos de domingo, com os louvores, com toda a igreja, com as pregações, quando ele não precisa daquilo para ele poder entender que existe glória de Deus em volta dele. Única da nossa vida, quando nós conseguimos enxergar a presença de Deus, mesmo quando o milagre pelo qual nós estamos pedindo não acontece. Sabe de uma coisa? O maior milagre já aconteceu. E ele acontece todos os dias da nossa vida. Ele se renova todos os dias da nossa vida. Todos os dias e a cada manhã, um novo milagre vem sobre a nossa vida. Qual? A salvação que se renova, o perdão que se renova, a misericórdia que se renova. Esse é o maior milagre de Deus para o ser humano. Ele nos salvou e todos os dias Ele nos salva. Não há milagres maior do que esse. Não existe milagre maior do que esse. Os sinais, amados, se nós ficarmos pensando nos sinais e esperando as bênçãos para então entender que Deus é Deus, isso vai trazer confusão para a nossa mente. Isso vai trazer confusão para a nossa mente. Nós não podemos ligar Cristo, amados, a milagres e sinais. Por que não? Porque milagres e sinais, amados, são questões circunstanciais, coisas que nós vivemos aqui, são coisas temporais que vão passar. Cristo está muito além disso e Ele é muito maior do que isso. Essa é que é a verdade. Entenda que os sinais podem gerar confusão. Por que a gente diz isso? Você se lembra do Monte da Transfiguração? Eu não vou ler os textos para a gente não prolongar mais, mas no Monte da Transfiguração, 3 gerações lá representadas. Moisés, que veio, toda a geração de Moisés. Elias, que estava ali, toda a geração de profetas. E os próprios apóstolos, os 3 que estavam lá, a geração dos apóstolos, estavam todos ali, no Monte da Transfiguração. Mas quando Pedro viu aquelas coisas, aqueles milagres e aqueles sinais todos acontecendo, ele se perdeu totalmente. Ele falou: mestre, vamos ficar aqui. Entende? Ele esqueceu do propósito, da obra que ele tinha que fazer, da salvação, do evangelho que precisava ser pregado, da igreja que seria instituída. Ele esqueceu de tudo. Ele falou: mestre, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Entende? Amados, se nós focarmos em milagres e em sinais, isso vai gerar confusão em nossa mente e nós não vamos perceber o maior milagre que está acontecendo, afinal de contas. Qual foi o milagre? Lucas 9:31 diz o seguinte: os quais apareceram em glória, veja, Moisés e Elias, e falavam da sua partida, da partida de Cristo, que estava para se cumprir em Jerusalém. Sabe o que Moisés e Elias foram fazer naquele monte? Foram fortalecer a Cristo, porque ele estava para ir para a cruz. Esse foi o grande milagre do Monte da Transfiguração. Foi Cristo receber fortalecimento para que ele pudesse ir para a cruz. Porque se ele não tivesse ido para a cruz, nós não teríamos sido salvos. Mas ele foi. E esse é o grande milagre. Em nome de Jesus, nós precisamos crer nisso. Então, o que um cristão faz em tempos de crise, nós poderíamos passar a noite toda falando aqui sobre atitudes de um cristão em tempos de crise. E nós teríamos assunto para isso. Mas não dá. Então, nós estamos tentando pegar aqui uma pincelada. Por que isso, amados? Porque eu estou vendo que existem muitas pessoas que estão ficando, sabe, como se Deus tivesse mudado, como se Deus tivesse deixado de ser Deus, por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Amados, Ele continua sentado no trono e reinando e governando, e tudo está na palma das suas mãos, como sempre esteve.
Deus não foi pego de surpresa. Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o hoje, Ele conhece o amanhã, Ele sabe de todas as coisas. Um cristão em tempo de crise, ele descansa nessa verdade. Ele descansa nessa verdade. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, meus amados. Que a gente possa passar por esse momento com a certeza de quem Deus é. 2 Coríntios capítulo 12, o verso 9 e 10 diz assim, ó, E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Uau! Nós já ouvimos isso tantas vezes, mas nós não nos cansamos de ouvir, amados. Nós não nos cansamos de ouvir. Nós não nos cansamos de ouvir. Para nós concluirmos, veja algo. Esse texto que nós vemos aqui são palavras de Paulo e a experiência que ele teve, que nós citamos lá no começo, do espinho da carne, que Deus não tirou, e ele entendeu que no momento da sua fraqueza ele era forte. Ele vai revelar o seguinte, é uma hora de revelar algumas verdades também para a gente concluir o último texto, Êxodo capítulo 12, o verso 11 e o 12. Ele diz o seguinte, texto que já vai lá para Moisés, enquanto ele ainda era príncipe do Egito. Êxodo 2, capítulo 11, verso 11 e 12. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Verso 12. E olhou a um lado e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. O detalhe desse texto, mas é que Moisés olhou para um lado e outro lado, e ele percebeu que não tinha ninguém ali. E aí o que ele fez? Ele matou o egípcio. E o que isso quer dizer para nós? Que nós estamos vivendo um momento de crise, um momento em que nós não temos os cultos. E aí, amados, por que a nossa atitude mudou? Será que nós estamos olhando de um lado ao outro e vendo que a igreja não está à nossa volta? E aí, qual tem sido a nossa postura? Entenda uma coisa, a nossa vida cristã, ela não é regrada pela vigilância alheia. Nós não temos atitudes, amados, cristãs, porque as pessoas estão nos vendo. Ou algo aconteceu dentro de nós, ou algo não aconteceu e precisa acontecer. Então, amados, não importa onde estamos, em qual contexto estamos, se na igreja, ou se na rua, ou se em casa, ou se no trabalho, não importa. Não importa. O nosso Deus continua sendo Deus. A nossa adoração continua sendo necessária. E a nossa fé precisa ser exercida da mesma forma como nós antes fazíamos. Da mesma forma. Existe uma frase que eu acho que eu já citei também em outras ocasiões, talvez você já tenha ouvido, Thomas Paine, que é um político britânico. Ele é cofundador dos Estados Unidos. Ele falou o seguinte: reputação é o que os homens pensam de nós. Ok? Reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe a respeito de nós. Então existe aí uma enorme diferença. Por que dizer isso, amados? Porque a ideia hoje não era só para falar de bênção, que Deus vai cuidar, que Deus vai cuidar. Não, amados. O cristão, no meio da crise, ele não apenas espera pela bênção e pelo cuidado de Deus, mas ele também mantém sua postura de quem ele é. Não importa o que aconteça, se com cultos ou sem cultos,
somos cristãos, somos a igreja de Deus, somos aqueles que representam a Cristo nessa terra, somos aqueles que devem espelhar a imagem de Deus, somos aquele por quem o Evangelho é canalizado para alcançar as outras pessoas. Não importa que não tenha mais culto, pelo menos por hora ainda não importa, não importa. Somos servos do Altíssimo, somos servos do Altíssimo. Então, amados, como que o cristão lida com a crise? Ele continua mostrando ao mundo quem Deus é e continua mostrando a Deus quem Ele é. Então, amados, esse momento é um momento, sim, de nós olharmos à nossa volta, avaliarmos tudo e mantermos a nossa postura de fé e mantermos a nossa atitude de fé. Um cristão em meio à crise, ele crê no poder de Deus, ele crê na graça, ele crê no cuidado e ele mantém a sua postura firme, sem oscilar. Não importa os problemas que eu e você estejamos vivendo, o nosso Deus continua sendo digno de adoração, continua sendo digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Ele continua sendo Deus. Amém, amados? Que Deus possa nos dar graça nesse período de dificuldade, que Ele possa continuar cuidando de todos nós e que eu e você continue crendo, continue firme. Cristão em meio à crise, ele cresce, ele aprende, ele amadurece e ele prossegue, amados, prossegue. O desafio é muito grande, é porque a bênção é muito maior. É isso que eu sempre digo. Amados, pela misericórdia de Deus, essa é a realidade que eu tenho vivido na minha vida. Dos muitos desafios que eu já enfrentei e que eu não entendi nada no momento, mas depois eu pude compreender. Deus tinha uma bênção maior reservada. Ele não perdeu o controle de nada. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue firme confiando em Deus. Em nome de Jesus.